Amém. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Sim. Sim. Então tá, então tá beleza. Sim. Então, a gente vai começar, né? Nosso estudo hoje é a carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta, então, como a gente acabou de falar, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma pela primeira vez. Vocês devem lembrar, né? Lá no livro de Atos, ele foi preso em Roma 2 vezes. A primeira, ele foi denunciado pelos próprios judeus, né, acusando ele de disseminar uma nova doutrina, de não cumprir a lei. Então, ele apelou para César e é dessa prisão que ele escreveu Colossenses. Ele foi preso lá em Roma, numa espécie de prisão domiciliar, onde ele podia receber as pessoas e podia pregar também, apesar de ficar 24 horas algemado a um soldado da guarda pretoriana de Roma, que era uma guarda especial do imperador, formada por soldados especiais, alguns até da casa dele mesmo. Então, dessa prisão, foi que ele escreveu Colossenses, escreveu também Efésios, Filipenses e Filemon, que são as chamadas cartas da prisão ou epístolas do cárcere. Então, tá aí, ó. É isso que eu acabei de falar. A gente tem um relato aqui em Atos 28, 30 e 31 dessa prisão. Diz o seguinte: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, essas foram as condições em que a carta foi escrita. Agora a gente vai falar um pouquinho da cidade de Colossos. Colossos era uma cidade pequena, localizada na Ásia Menor, no vale do rio Lico. A Ásia Menor, hoje, seria a atual Turquia Asiática. Vocês sabem que a Turquia é um país que tem uma parte na Europa, uma parte na Ásia. A Ásia Menor seria, hoje, a atual Turquia Asiática. Colossos era localizado na Ásia Menor, Éfeso era a capital, e era localizada no vale do rio Lico. Nesse vale, tinham mais 2 cidades bem próximas, Laodiceia e Hierápolis. E uma curiosidade importante é que o apóstolo Paulo, ele nunca esteve em Colossos. O fundador da igreja foi Epáfras. Epáfras provavelmente se converteu durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo esteve lá em Éfeso por cerca de 2 anos. Então, provavelmente, Epáfras foi para Éfeso, né? Ficava mais ou menos 160 quilômetros de Colossos, e lá ele se converte. A gente tem essa descrição desse tempo que Paulo passou lá em Éfeso, né? Lá em Atos 19, versículo 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Então, provavelmente foi nesse período aí que Epáfras se converte. Então, ele que fundou a igreja. E a igreja estava enfrentando um problema. Ela estava sendo invadida por falsos mestres. Então, Epáfras vai até Roma, ele procura o apóstolo Paulo, porque, como eu falei, ele estava numa prisão domiciliar, onde ele podia receber visita, né? Ele dá notícias para Paulo da igreja de Colossos e ele também pede ajuda para enfrentar esse problema, que era um problema realmente difícil, complexo, vocês vão ver daqui a pouco. Então, aí, ó, tem uma localização, como eu falei, de Colossos, né? Colossos está aqui está Hierápolis, aqui está Laodiceia. E esse traço azul é o rio Lico, onde eles estavam ali no vale, né? E era 9 quilômetros de distância, mais ou menos, uma da outra. E Éfeso está um pouco mais distante aqui, que era a capital. Pois bem, o que estava acontecendo lá em Colossos?
Esse problema que é relatado na Epístola aos Colossenses, a gente não vê isso em nenhuma outra carta do Novo Testamento. Provavelmente, esse problema ficou restrito mesmo a esse vale do Rio Lico, a essas 3 cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E foi um falso ensino tão complicado e tão pesado que recebeu o nome de a heresia de Colossos. E essa heresia de Colossos, ela era basicamente composta desses 5 pontos que vocês estão vendo aí. Primeiro, o cristianismo, só que deturpado, porque eles não negavam abertamente a Cristo, mas era uma forma muito deturpada de enxergar a pessoa de Cristo e a obra dele. Eles tinham também o judaísmo, porque eles defendiam que, para a salvação, tinha que se cumprir a lei. Eles tinham também o dualismo. O dualismo era uma doutrina que vinha de Platão, nessa época aí já era até o neoplatonismo, né? E ela colocava uma separação entre espírito e matéria. Dizia que o espírito e a matéria são antagônicos e tudo que é matéria é inferior e essencialmente mal. Então, eles tinham um problema, por exemplo, com a encarnação de Cristo, como é que o próprio Deus vai se tornar matéria, né? Já que a matéria é essencialmente má. Problemas com a ressurreição também, então era uma situação complicada. O ascetismo, que é o próximo aí, ele é um pouco relacionado também com o dualismo. O ascetismo, ele defendia que para que o nosso espírito se elevasse até Deus, era necessário quebrar a prisão da alma, que era o corpo. E como é que se quebrava essa prisão, esse corpo? Privando o corpo de tudo que pudesse dar algum tipo de prazer. Comida, bebida, sono, lazer, o casamento, né? Por causa do sexo. Então, tudo tinha que suprimir, né? Para não dar nenhum prazer ao corpo. E aí, você quebraria esse corpo, libertaria o espírito, e esse espírito subiria até Deus. Então, isso era o ascetismo. E, por último, o gnosticismo. O gnosticismo era a doutrina mais complicada que estava enfiada aí nessa heresia de Colossos. Foi a primeira grande heresia que surgiu na igreja após o legalismo dos judeus. Ela surgiu mais ou menos no século I. No século II cresceu muito a ideia gnóstica. Aí, no século III, foi enfrentado e derrotado pelos pais da igreja. Século III, início do século IV. E, como eu falei, era uma doutrina assim, muito complexa, mas, em resumo, o que eles pregavam é o seguinte: esses mestres, tinham mestres lá, eram chamados mestres gnósticos, e eles defendiam que, para se salvar, a pessoa tinha que receber de Deus um conhecimento secreto chamado gnose, porque a palavra gnose significa conhecimento em grego, tá? E esses mestres teriam recebido essa revelação secreta de Deus, essa gnose salvadora, e essa gnose, entre outras coisas, dizia que entre nós e Deus existia um espaço chamado pleroma. Pleroma, inclusive, é a mesma palavra para plenitude, por isso que vocês veem que Paulo usa, às vezes, a palavra plenitude na carta, porque pleroma é a mesma coisa. Então, eles diziam que tinha esse espaço, que era o pleroma, entre nós e Deus, e esse espaço era ocupado por anjos, chamados de íons, ou rudimentos deste mundo. E esses anjos tinham que ser apaziguados para que, então, a pessoa chegasse a Deus. Então, tinha que fazer coisas que agradassem a esses anjos, para eles ficarem calmos, né? E permitissem que a pessoa chegasse a Deus. Inclusive, eles acreditavam que esses tais íons habitavam também os corpos celestes, estrelas, sol, lua e tal. Então, realmente, gente, essa heresia é um balaio de gato, né? Mas, resumindo, ela dizia que, para ser salvo, a pessoa tinha que cumprir a lei, mortificar o corpo, adorar anjos. E assim, ela iria até a presença de Deus. Então, foi para combater isso tudo, que estava se infiltrando na igreja de Colossos, que Epáfras vai lá pedir uma ajuda para Paulo. E, por causa disso, então, para combater isso, ele escreve a carta aos Colossenses. Certo?
E aí, no primeiro capítulo, a gente vê uma exaltação da pessoa e obra de Cristo, porque aí Paulo vai mostrar quem era realmente Cristo e que ele era suficiente para a salvação, que não precisava de nada daquelas coisas todas que os falsos mestres estavam colocando para a igreja. Então, a gente vê no início do capítulo, ele falando ali que ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Isso a gente vê muito nas cartas de Paulo, porque ele tinha que defender o apostolado dele, porque ele era frequentemente acusado de não ser apóstolo, porque ele não fazia parte do grupo dos 12, porque ele foi perseguidor da igreja. Então, ele sempre defendia, dizendo que ele era apóstolo pela vontade de Deus. E ele fala de Timóteo, que Timóteo também estava mandando saudações ali. Timóteo era um filho da fé de Paulo, estava sempre com Paulo, né? Era companheiro dele em muitos momentos, e provavelmente foi ele que escreveu a carta sendo ditada por Paulo. Tanto que lá no final, no último versículo do capítulo 4, Paulo fala que aquela saudação era de próprio punho. Isso indica que o resto não foi de próprio punho. Então, provavelmente, ele ditou e Timóteo escreveu. E aí depois ele chama os colossenses de santos e fiéis em Cristo. Santo, gente, na Bíblia, significa separado, separado do mundo por Deus, né? Não significa perfeito, como a Igreja Católica, por exemplo, coloca, né? Os santos como pessoas perfeitas, dignas de adoração. Não, santo é separado. E está chamando de fiéis, porque apesar deles estarem enfrentando isso tudo, eles ainda se mantinham fiéis. E ele usa depois graça e paz para fazer a saudação, porque graça era a saudação que os gregos usavam. E paz era a saudação dos judeus, era shalom, né? Então ele usa as duas coisas para alcançar ali todo mundo, né? Todos os destinatários da carta. Muito bem. Aí ele vai falar, então, dos versículos 3 a 8. Em resumo, ele vai dizer que ele recebeu boas notícias dos colossenses através de Epáfras, né? E que ele agradece a Deus por eles, principalmente pela fé, amor e esperança que eles têm. Fé em Jesus, amor uns para com os outros e esperança da vida eterna. E essas três coisas são marcas de uma verdadeira igreja: fé, esperança e amor. Ele exalta essas três características, vocês lembram bem, lá em 1 Coríntios 13, né? Quando ele fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, são virtudes que ele exalta e que são marcas de uma igreja verdadeira, madura. Então, ele diz isso, né? Que os colossenses têm essa marca. E uma coisa importante também, gente, é que a palavra esperança no grego, lembrem que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? A palavra esperança, ela não tem a mesma conotação que tem para nós, não. No grego, ela significa certeza. Porque em português, esperança não é certeza, né? Se você tem esperança de uma coisa, você deseja que aquilo aconteça, você almeja, você espera. Daí, esperança, né? Mas em grego, não. A ideia é mesmo de certeza. Aí no versículo 5, a gente vê que ele exorta os colossenses sobre a esperança eterna que eles receberam por meio da palavra da verdade, o evangelho. E isso aconteceu provavelmente antes da heresia chegar, né? Eles já estavam bem fundamentados, ouviram, entenderam, aceitaram, né? No versículo 6, ele fala que o evangelho estava crescendo e frutificando em todo o mundo, e que esse evangelho tinha chegado até eles ouviram por meio de Epáfras, creram e se tornaram parte dessa grande multidão que também estava ouvindo e crendo. Lembrando que quando ele fala que tinha chegado em todo mundo, isso é uma figura de linguagem, viu, gente? É chamada hipérbole. Não é que tinha chegado no mundo todo, né? Mas provavelmente ele estava se referindo ao Império Romano, né? Porque aí sim o evangelho já estava espalhado lá. Então, se a gente fosse resumir do versículo 3 a 8, é como se Paulo dissesse para os colossenses assim, que toda vez que ele orava a Deus, ele agradecia por eles, porque Epáfras tinha contado para ele que eles tinham ouvido o evangelho, tinham aceitado a verdade do evangelho, diferente da mentira que agora eles estavam ouvindo. E como resultado disso, né, deles terem crido,
eles amavam uns aos outros, eles tinham esperança também do céu. Então, Paulo louvava a Deus porque eles eram uma igreja de Cristo, né? Mesmo sem nunca tê-los visto. Ele conhecia alguns irmãos lá de Colossos, mas ele nunca tinha ido lá, né? Então não conhecia a maioria. Aí, nos versículos de 9 a 12, a gente vê ele agora orando em favor dos colossenses. Primeiro ele agradeceu, orou agradecendo. Agora ele vai orar pedindo, né? No versículo 9 mesmo, a gente vê que ele pede a Deus que dê a cada cristão de Colossos entendimento correto, exatamente para não serem iludidos pelos falsos mestres. Na primeira parte do 10, na parte A do versículo 10, ele ora para que, uma vez que os colossenses tenham o verdadeiro conhecimento, que eles vivam, então, de forma correta, já sabendo que eles creram na verdade. E na parte B do versículo 10, ele ora para que eles produzam frutos, abençoando outras pessoas, né? E fazendo assim o que agrada a Deus. E aí, depois, no 11 e 12, ele ora para que eles sejam fortalecidos por Deus e sejam gratos por tudo que eles já haviam recebido e porque Deus os tornou dignos da herança da luz. Luz aí, né, contrastando com as trevas lá da falsa doutrina, dos falsos mestres, né? E no versículo 11, a gente vê que ele fala, né, para eles serem fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Perseverança, gente, é aquela coisa do crente continuar crente, mesmo quando tudo está dando errado. Então, é a questão do crente permanecer crente, independente das circunstâncias. Isso é perseverança. E longanimidade é mais no relacionamento de uns com os outros. É aquela paciência longa que muitas vezes a gente tem que ter. Né? Então, Paulo pede isso também para eles e agradece, né? Por eles fazerem parte aí da herança dos santos na luz. E gratidão é sempre uma coisa importante, porque insatisfação no coração costuma ser uma coisa perigosa, né? Abre porta para muita coisa perigosa, a pessoa que está sempre insatisfeita. Aí, do versículo 13 ao 23, seria o miolo, a gente poderia chamar assim, do capítulo 1, porque aí Paulo vai entrar propriamente no assunto da carta, que é o quê? Falar da pessoa e obra de Jesus, porque focado, centrado na pessoa e obra de Jesus, é que ele vai combater a heresia. Porque a heresia dizia que tinha 1 milhão de coisas para você fazer, para você cumprir, para você guardar, para eles, no caso, né? Para eles chegarem a Deus. E Paulo vai dizer que não, é só Jesus. Então, ele, no versículo 13, ele fala do que Deus já tinha feito por eles, né? Ele se inclui, né? Porque ele fala nós, ele e os colossenses. Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império das trevas é desconhecimento de Deus. É como os colossenses viviam antes do evangelho. Então, eles tinham desconhecimento de Deus, viviam no império das trevas. E aí foram transportados para o reino do Filho amado de Deus, né, para Jesus. E aí ele usa duas palavras no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essas palavras são muito comuns no Velho Testamento. Redenção seria o que Deus fez pelo povo através de Moisés, né? Libertando o povo lá da escravidão. E remissão seria quando se paga o preço por um escravo. Então, o que ele estava dizendo ali? Que em Cristo eles foram libertos do império das trevas, eles tiveram redenção da situação de perdidos e escravos e remissão dos pecados, ou seja, em Cristo eles tinham tudo que eles precisavam. Então não tinha que acrescentar mais nada, não tinha que vir com mais nada. E aí, dos versículos 15 a 17, ele vai falar da pessoa de Cristo com relação à criação. Por que ele tinha que falar? Porque, como eu falei para vocês lá atrás, os falsos mestres diziam que esses tais íons ocupavam os corpos celestes. Então, Paulo tinha que reforçar isso, né? Cristo como cabeça de tudo que existe, de toda a criação. Ele fala
no 15, que Deus se tornou visível em Jesus, então ele era mesmo Deus, né? E aí ele fala, gente, uma coisa interessante, que Jesus é o primogênito de toda a criação. Esse versículo aí, às vezes, ele é muito mal interpretado, né, por quem quer interpretar de forma errada a Bíblia. O que significa primogênito de toda a criação? Tem gente que acha que, então ele foi o primeiro a ser criado, né? Porque primogênito é primeiro. Não, não é isso que significa. Paulo está enfatizando aqui o direito que o primogênito tinha de herdar tudo que era do pai. Então, Jesus, ele coloca como primogênito de toda a criação no sentido de tudo que o pai tinha era dele. Tudo. Por isso, primogênito de toda a criação. Tudo que existe é dele. Depois ele vai falar, nos versículos 18 a 20, da supremacia de Cristo agora em relação à igreja. Né? Falou em relação à criação, agora vai falar em relação à igreja. Aí ele fala no versículo 18 que ele é o cabeça de todo o corpo da igreja e é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. De novo, o que é primogênito de entre os mortos? Isso significa que Jesus foi a primeira pessoa que morreu, ressuscitou e não morreu mais. E passou a ter um corpo glorificado. Porque a gente vê relatos de ressurreições, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas todas aquelas pessoas morreram de novo e continuam mortas. Jesus não. Ele foi o primeiro a ressuscitar, não morrer mais e já ter um corpo glorificado, que é o que teremos nós, né, quando formos ressuscitados, para vivermos no céu, aqueles que passarem pela morte, porque a gente nunca sabe quando é a volta de Cristo. Mas então é isso que ele está dizendo, como primogênito de entre os mortos. E ele fala a questão da primazia, né, porque Jesus tem que ter a primazia na igreja, para em todas as coisas ter a primazia. Isso significa, porque nesses versículos, lembrem que ele está falando da igreja, né? Significa que o culto tem que ser sempre cristocêntrico, porque ele é o centro de toda a igreja. E aí depois, vocês vão ver aí que ele vai falar no versículo 19 que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra aí, ó, é a mesma palavra que eles usavam lá para pleroma. O que ele quer dizer aqui? Que o espaço entre nós e Deus está preenchido por Cristo. Não tem mais nada. Então, o que vai nos levar a Deus é Cristo e pronto, acabou. É isso que ele reforça aqui, né? E depois ele vai falar no 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou nós estamos reconciliados com Deus, ou somos inimigos, né? Meio termo não tem. Aí, dos versículos 21 ao 23, ele vai dizer que os colossenses antes eram inimigos de Deus, vivendo em práticas erradas, mas depois que eles ouviram a pregação e creram, eles foram reconciliados. Mas tem que permanecer na fé, porque se abandonarem o verdadeiro evangelho, perecerão. Uai, mas perder salvação? Paulo não era calvinista? Ou melhor, Calvino era paulinista, né? Não, ele não está dizendo de perda de salvação. O que ele está dizendo aqui é que a perseverança dos santos é uma marca, é um sinal de quem é salvo. Quem realmente é salvo vai permanecer, né? Se não permanecer, é porque não era, né? A gente vê lá na primeira de João, né? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. É isso que ele está reforçando aqui. E aí, dos versículos 24 ao 29, ele vai falar do ministério dele, que era pregar o evangelho. No 24, ele diz assim, ó, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está colocando os colossenses no sofrimento dele também, por quê? Por que Paulo sofria? Ele sofria porque ele era perseguido pelos judeus, né? Porque ele pregava o evangelho e pregava principalmente aos gentios. Os colossenses eram gentios, eles não eram judeus. Gentio é quem não era judeu, né? Então, por causa deles, também ele sofria, porque por causa da pregação do evangelho que ele fazia, ele, Paulo, né? Os colossenses foram alcançados. Então, ele inclui os colossenses no sofrimento dele também, né? E quando ele fala, preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele é como se o sofrimento de Jesus,
que ele teve aqui na Terra, né, continuasse no sofrimento dos apóstolos que estavam pregando o evangelho aos gentios. Então, aquele sofrimento que Cristo teve, eles também estavam tendo por estarem pregando o evangelho. E aí, gente, ele vem no 26, falando, cutucando lá de novo os falsos mestres, falando de mistério. Então, ele fala, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, ele está se referindo a quê? Que mistério é esse? Jesus, né? Então, ele diz que lá é isso que ele quer dizer, que lá no Antigo Testamento, Jesus aparecia lá em forma de tipos, figuras, símbolos, né? Era o sacrifício do cordeiro, era o sacerdote, o sumo sacerdote, era o templo, tudo isso figuras de Cristo, apontavam para Cristo. Então era um mistério, era uma coisa ainda oculta. Mas, quando Jesus se encarnou, quando ele nasceu, viveu aqui na Terra, o mistério foi revelado. O mistério é Cristo, não tem outro mistério, como esses gnósticos defendiam, né? E no versículo 29, ele fala que ele quer dizer, ele está contrastando a responsabilidade humana, porque ele estava cumprindo o ministério dele, estava pregando, mas com a soberania de Deus. Ele só fazia isso pelo poder de Deus, desculpa, gente, que operava nele, certo? Então, esse foi o capítulo 1. Agora nós vamos tirar dele aqui algumas aplicações. Primeiro, não buscar a Deus, principalmente por bênçãos materiais. Isso a gente vê Paulo fazendo aqui. Ele orou muito pelos colossenses, mas o que ele pediu? Entendimento, conhecimento, sabedoria, né? Não pediu bens materiais. É errado que a gente peça? Não. Mas não pode ser o foco principal das nossas orações. Outra aplicação, Cristo, verdadeiro Deus e homem. Isso ele coloca para os colossenses de uma forma muito clara, né? Como ele diz lá no 15, ele é a imagem do Deus invisível. Então, foi o Deus encarnado. E verdadeiro homem também, porque pelo sacrifício dele é que nós vamos a Deus, né? Nada precisa ser acrescentado à obra de Cristo. Então, essa heresia era uma balela, porque não precisava fazer mais nada, né? E um alerta para que eles perseverassem, se santificassem, tivessem compromisso. E a gente pode pegar essa aplicação para nós também, né? Para que nós possamos perseverar firmes, procurar uma vida de santificação e ter compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, né? Isso é fundamental. Então, essas seriam as aplicações básicas do capítulo 1. Aí nós vamos agora para o capítulo 2. O capítulo 2 é uma resposta que Paulo dá aos falsos mestres. No 1, ele estava mostrando e relembrando muitas coisas para os colossenses. Como que eles creram, em que eles criam, o que realmente era certo, verdade. Agora ele já vai responder a esses falsos mestres, né? Então, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2, ele vai orar de novo pelos colossenses, aí ele até inclui os de Laodiceia, como eu falei, provavelmente a heresia já estava lá também, e em Herápolis também, que era tudo ali muito perto, né? Então, ele ora e pede a Deus que eles permaneçam firmes no evangelho que tinham aprendido e na certeza das verdades, compreendendo o mistério revelado de Deus, que é Cristo. Então, não tem mais nada para se revelar, não tem mais nada oculto aí. Então, ele orava para que eles permanecessem firmes. Os profetas do Antigo Testamento falaram do mistério. Os apóstolos do Novo Testamento revelaram, contribuíram para a revelação do mistério. Então, não tinha mais mistério, né? E Paulo ora realmente, ele persevera na oração pelos colossenses, ora com empenho, né? Uma luta mesmo espiritual, né? E aí, a partir do versículo 7, ele vai começar a refutar os pontos da heresia. Então, no 6 e no 7, o que ele fala? Primeiro, ele pergunta, como se ele perguntasse para eles, né? Como vocês receberam a Cristo? Como? Foi pela fé, mediante a pregação. Então, vocês devem andar em Cristo. Aí ele usa os termos radicados, edificados e confirmados na fé. Radicados, gente, é a mesma coisa que enraizados.
edificados, seria alicerçados e confirmados na fé. Então, vocês receberam a Cristo pela pregação, pela palavra da verdade, então vocês têm que se firmar ali, criar raiz, criar alicerce, né? Firmados na fé. E no versículo... E ele aí também fala, né, que ele ensinava aos colossenses. Isso que ele está fazendo, ele está ensinando aos colossenses, né, o que é correto. Porque toda espiritualidade, gente, verdadeira, ela tem que ter uma teologia forte. Senão ela vira misticismo, vira superstição. Então, a pessoa que é realmente espiritual, ela tem que conhecer de Deus. Senão, não é espiritualidade, né? É superstição, é misticismo. Então, por isso que Paulo estava sempre falando, lembrando a eles, explicando, reforçando, né, o que eles já tinham ouvido e crido. Aí, dos versículos 8 a 10 do capítulo 2, ele vai tratar um pouco do gnosticismo, do dualismo e também do judaísmo. Ele adverte para que ninguém enredasse os colossenses. Enredar aí é no sentido de usar a rede como armadilha, porque muitas vezes a rede é usada, né, como armadilha. Os falsos mestres colocavam armadilhas mentais para levar eles ao erro. Usavam filosofia e sutilezas, e isso era o forte dos gregos, porque os gregos eram muito ligados à filosofia, né? Grandes filósofos, né, vieram daí, e eram muito sutis com as coisas. Então, dessa forma também, eles estavam se infiltrando lá na igreja, né? E quando ele fala de tradição dos homens, aí no versículo 8, ele está querendo dizer do judaísmo, aquela tradição oral, né? Onde eles tinham lá uma série de regras também para serem cumpridas para a salvação, né? E fala também de rudimentos do mundo, no 8, novamente se referindo aí às coisas do mundo, de uma forma geral, mas também a esses íons, que eram chamados também de rudimentos do mundo, né? Então, para que ninguém viesse a enredá-los com esses rudimentos do mundo, com essa história de íons, para serem apaziguados, essas coisas, né? E então, no versículo 9, ele diz que nele, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo eles receberam essa plenitude. Livres da condenação do pecado, pela justificação, no momento que a pessoa se converte, livres do poder do pecado, na santificação, que é um processo que acompanha o crente a vida toda, e livres da presença do pecado, que nós seremos aí na glorificação. Então, eles já tinham recebido toda essa plenitude de Deus, né? E fala no versículo 10, Jesus como sendo cabeça de todo principado e potestade. Se eles tinham comunhão com o cabeça, que era Cristo, por que eles iam se preocupar com esses anjos, íons, rudimentos? Não fazia sentido, né? Aí, do versículo 11 em diante, do capítulo 2, ele vai tratar do legalismo, que é a crença que os judeus tinham, né, os judaizantes, de que todo crente, inclusive o gentio, né, que se convertia, tinha que guardar a lei para ser salvo, como se fosse um complemento da obra de Cristo. E três coisas básicas eram marcas aí desse judaísmo: a circuncisão, a dieta religiosa, aquele negócio, não pode comer isso, não pode comer isso, e o calendário religioso, as festas que eles guardavam, Pentecostes, Lua Nova, Páscoa, Tabernáculos, e os falsos mestres lá, que estavam lá em Colossos, queriam impor isso também aos colossenses como uma forma de meio para a salvação. E aí no versículo 11, Paulo coloca que eles já tinham sido circuncidados em Cristo, no coração, já tinha sido removido deles aquela película que os impedia de enxergar a verdade, que era a salvação em Cristo, né? Deus removeu isso, né, esse domínio do pecado no coração deles. E quando ele menciona aqui, gente, ele fala no 11, né? Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos. Isso ele está se referindo, quando ele fala por intermédio de mãos, a uma tradição judaica que dizia que os rabinos deixavam a unha crescer muito, a unha da mão, para com a unha circuncidar os meninos. Então, por isso que ele chama de por intermédio de mãos, né? Que faziam dessa forma a circuncisão. E o que a circuncisão representava no Antigo Testamento, eles já tinham recebido,
que era o novo nascimento, que era pertencer ao povo de Deus. E aí no 12 ele fala que o símbolo dessa nova aliança, que substituiu a circuncisão, né, o símbolo substituto, o batismo, né? E no versículo 13, ele argumenta com eles que quando eles foram salvos, eles não eram circuncidados. Então, isso é prova de que não há necessidade de se circuncidar para ser salvo, né? Que era realmente uma mentira, um engano. E aí, no 14 e no 15, ele vai falar uma coisa interessante. Olha só, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que era esse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial? O que ele está falando aqui? Da lei, né? Porque a lei, os 10 mandamentos e todas as outras leis, né, que não eram só os 10 mandamentos, o objetivo deles não era, eles não foram dados para salvação, mas sim para mostrar quão pecador a pessoa era e a dívida grande dela com Deus, mas que na cruz Jesus cancelou esse escrito de dívida, né? Dizendo que a lei realmente não podia levar ninguém à salvação. E aí, ele fala no 15, né? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades aí no sentido do diabo e seus anjos. Por que isso, que ele fala isso? Porque a arma que o diabo usa para acusar os cristãos é a lei. A arma que ele usava, né? É a lei. Sempre, mas não fizeram isso, não cumpriram isso, né? Estão sempre acusando usando a lei. E esses principados e potestades foram despojados. Despojados é a mesma coisa que desarmados, é uma linguagem militar, porque o diabo perdeu a arma que ele tinha para condenar os cristãos, porque com a morte de Cristo, esse efeito da lei aí foi cancelado. Aí nos versículos 16 e 17, ele vai falar da dieta e do calendário, né? Ele fala para que eles não deixassem que ninguém chegasse na igreja e fosse julgá-los pela dieta e pelo calendário, né? Ele fala isso no 16. E aí no 17 ele fala porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui, gente, eu vi uma ilustração interessante assim, ó, para a gente entender. Imagina que você está andando numa rua, né? Que está batendo sol ali nas suas costas. Você está andando. E aí, de repente, você vê no chão projetada a sombra de alguém que vem atrás de você. Então, quando você olha a sombra, você pode até ter alguma ideia a respeito da pessoa. Talvez a altura, se é uma pessoa mais ou menos gorda, talvez o tipo de cabelo, né? Talvez você até arrisca se é um homem, se é uma mulher, alguma coisa. Quando a pessoa passa por você e aí você passa a ver a pessoa, ela passou na sua frente, você precisa da sombra? Não. A pessoa já está ali para que você veja completamente. Então, é isso que ele fala aqui, né? Que tudo aquilo, aquelas regras todas do Antigo Testamento eram sombras que apontavam para Cristo. Agora que Cristo veio, não precisava mais daquilo. Quem quisesse não comer certas coisas, não tinha problema nenhum, não comia, mas não podia julgar quem comia. No 18 e no 19, aí ele vai tratar do misticismo daquele momento. Gente que chegava na igreja pretextando humildade, né, parecendo crente muito fiel, muito verdadeiro, aí vinha falando de culto de anjos, e aí ele alerta para eles, né, não aceitarem isso. E quando fala em culto de anjo, gente, só tem uma pessoa por trás. Quem é o anjo que quis adoração? É o diabo, né? Então, é disso que ele estava falando, para eles prestarem atenção que aquilo não era uma coisa de Deus, né? Aí, nos versículos 20 a 23, ele vai combater, desculpa, de novo, vai combater o ascetismo que estava naquele movimento, que é como eu já expliquei para vocês, né? Mortificar o corpo, porque o corpo era a prisão da alma. Então, submetendo ali a castigos e tal, a alma ia se elevar a Deus, né? E aí, é interessante aqui do 20, as coisas que ele fala aqui, do 20 ao 23. Olha só, vale a pena ler. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo,
vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, quando ele fala aqui de sensualidade, ele está falando de desejos sexuais não legítimos, inclinação da carne. Então, ele está dizendo que essas coisas todas, não faz isso, não come isso, não toca nisso, isso tudo se destrói com o uso. Por exemplo, a comida. Quando você come, ela se destrói, né? E que isso não tinha valor nenhum contra a sensualidade, né? Não tinha valor nenhum. O que resolve o pecado no coração do homem é Jesus. Só assim teremos poder para controlar as paixões do coração. Bom, então algumas aplicações aqui do capítulo 2. Primeiro, cuidado com as novidades do mundo evangélico. A gente tem sempre que lembrar de um dos pontos da reforma, que é o sola escritura, só a Bíblia. Porque o mundo evangélico aparece com muita novidade, alguém com sonho, alguém com visão, com revelação. O nosso parâmetro tem que ser a palavra de Deus. Por isso, gente, que é essencial que crente conheça a Bíblia, porque senão fica perdido. Outra aplicação que a gente pode ver é que o líder, ele precisa de preparo para conduzir as ovelhas, para instruir as ovelhas corretamente. E nem só o líder, não, mas todo crente, porque o crente que não tem preparo, como é que ele vai evangelizar? Como é que ele vai aconselhar um irmão? Não tem jeito, né? Então, o líder e todos nós, né? E nessa questão da luta contra a sensualidade, né? Muita gente tem essa luta, né? Desejos sexuais não legítimos. Lembrar que através de Cristo há perdão e que é através de Cristo que há poder para vencer essas coisas. Que ninguém vai vencer por si só, no poder da carne, né? Da vontade, mas no poder de Deus. Bom, aí a gente vai para o capítulo 3, que juntamente com o capítulo 4, nos dois capítulos, Paulo vai desenvolver as implicações práticas sobre o que ele ensinou a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Então, até agora ele está reforçando o que eles já tinham aprendido, o que eles já tinham visto, está dando, né, reforçando aquilo, e agora ele vai falar mais nesses dois capítulos da parte prática da carta, né? Os capítulos 3 e 4. Então, ele começa o 3 dizendo que se Cristo é tudo que ele disse, qual que é o resultado? É que ele deve ser o centro da nossa vida, o alvo da nossa vida. As coisas da vida são importantes, mas não o principal. Olha o 2, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você pode pensar nas coisas da terra, nas coisas da sua vida? Claro, pode e deve. Mas é sempre, quando for decidir qualquer coisa, tentar ver da perspectiva de Deus. O que Deus pensa sobre isso, qual a vontade de Deus, né? E aí ele fala nos versículos 1 e 2 também duas razões para você voltar sua vida para Jesus. Primeiro, fala no 1, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então nós fomos ressuscitados com Cristo, para termos a garantia da vida eterna, né? Nós caímos por um homem, mas fomos salvos por um homem. Então, é um motivo para você voltar sua vida para Cristo, você foi ressuscitado com ele. E segundo, no versículo 3, porque morrestes. Então, nós morremos também com Cristo, é outro motivo para voltar a vida para ele. E aí, no 3, além disso, fala que a vida, ele falando para os Colossenses, que a vida dele está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que ele quer dizer com isso? Que o mundo só de olhar não vai saber quem tem o Espírito Santo, quem não tem, quem está com Deus, quem não está. Né? Só de olhar, não. Então, a nossa vida está oculta com Cristo. Mas, quando Cristo, que é a nossa vida, versículo 4, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, na volta de Cristo, o mundo vai ver. Ele está dizendo para os Colossenses, o mundo vai ver quem somos nós. O mundo vai ver a igreja em glória. E aí, gente, a partir agora do versículo 5 até o 11, Paulo usa, na verdade, até o 12 ele fala também, ele usa alguns imperativos. Imperativo, você sabe, é um modo verbal de ordem, né?
Ele usa, então, algumas ordens, mas as ordens no cristianismo são sempre baseadas em indicativos, ou seja, em coisas que já aconteceram. Tipo assim, ó, porque você morreu com Cristo, viva de maneira digna de Cristo. Então, ele está falando, viva é um imperativo, mas por que você tem que viver? Porque você morreu com Cristo. E o cristianismo nisso é diferente de todas as outras religiões, porque nas outras é o contrário. Ande com Cristo e você será abençoado. Primeiro o imperativo, né? Então, o cristianismo é diferente. Então, nesses versículos seguintes, ele vai falar, ele vai usar esses imperativos, né? Ele orienta com base no que já aconteceu com os colossenses, né? Que eles façam morrer a natureza pecaminosa. Então, seria aí o primeiro imperativo que está no versículo 5. Essa natureza pecaminosa é aquela natureza terrena, né? Aquela natureza adâmica que permanece, né? Que nós temos, lutando contra ela. Dizer não ao pecado todo dia. Não porque nós temos força, falando para os colossenses, não porque vocês têm força, mas porque Deus diz que estamos mortos para o pecado em Cristo. Gente, quando a pessoa vive na prática do pecado, né, uma pessoa que se diz crente, imagina a seguinte situação: o povo de Israel está atravessando o Mar Vermelho. Passaram, estão lá do outro lado, o mar fechou, matou lá grande parte dos soldados, e um israelita olha lá para o outro lado do mar e lá ele vê Faraó. E Faraó chama. Aí ele mergulha no mar e vai nadando e volta e se prostra aos pés de Faraó. É isso que o crente que vive em pecado faz em relação à pessoa de Cristo. Tudo que Jesus fez, o sacrifício dele, ele não valoriza, ele considera como vão e volta lá para a prática do pecado. Então é disso que Paulo está falando aqui. E no versículo 5, ele cita aí 5 atos, né, da natureza pecaminosa. Ele fala de prostituição, de impureza, de paixão lasciva. Paixão lasciva é desejo impróprio com relação a outra pessoa. Esses 3 atos aí ligados à sensualidade. E fala ainda de desejo maligno, que é todo tipo de desejo mau, e fala também da avareza, colocando ela como idolatria. Por quê? Porque o avarento é aquele que ama, idolatra o dinheiro, né? Então é uma idolatria. E aí, nos versículos 6 e 7, ele fala de 2 razões para a gente abandonar essas práticas, essas 5 coisas que ele tinha citado lá, né? Primeiro, porque vem a ira de Deus sobre nós, sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência somos nós, os colossenses, todos, né? Filhos do primeiro casal desobediente. E segundo, porque ele fala para os colossenses que essas coisas eram parte do passado deles, quando eles não estavam salvos ainda, né? Versículo 7, ele fala isso. Aí no versículo 8, a gente vê o segundo imperativo. O primeiro está lá no 5, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei. Agora no versículo 8 está o segundo, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Está aí o outro imperativo. Despojar é a mesma coisa que tirar a roupa. Então, ele está dizendo para eles tirarem da vida deles tudo aquilo que ele vai citar agora, no versículo 8, né? Que é ira. Ira, gente, vale a pena lembrar que se a ira for contra o mal, ela é justa. Ela não é quando ela é resultado de uma frustração. Aí não, mas se for contra o mal, é justa. Então, ele fala para se despojarem, tirarem da vida deles a ira, a indignação, que é uma ira também, só que mais polida, a maldade, que é fazer mal para os outros, a maledicência, que é falar mal dos outros, e a linguagem obscena, que é palavrão, coisa suja, né? Então, ele fala para tirar isso e acrescenta ainda no 9 para que eles não mentissem. E ele explica, né? Por que a gente deve nos livrar, por que eles deviam se livrar daquelas coisas, porque eles já tinham despido o velho homem. E aí no versículo 10 ele fala, ó, e vos revestistes o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então é como se todo dia ele dissesse para os colossenses assim, todo dia vocês têm que tirar a roupa suja das práticas pecaminosas, julgar para lá e vestir uma roupa limpa, que seria a natureza de Cristo e praticar as coisas que agradam a Deus. E aí no versículo 11,
ele vai dizer que para isso não tem exceção, que todos têm que ter essa vida diante de Deus. Todos somos justificados porque somos pecadores e porque somos salvos da mesma maneira. Então, ele fala isso para os colossenses, são todos. Aí, quem ele cita lá? Ele fala que não pode haver grego nem judeu. Grego é um povo que habitava no Império Romano, porque o Império Romano conquistou a Grécia, então eles viviam lá, né? Falavam grego, claro, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, e eles eram muito influenciados pela cultura helenística, né? Pela cultura grega. Então ele fala do grego, fala circuncisão e incircuncisão, os que eram do judaísmo, né? Circuncidavam os filhos, né? E os que não eram. Ele fala do bárbaro. O bárbaro era um povo que morava no Império Romano, mas eles não eram romanos, eles não eram da cultura grega e eles nem falavam o grego. E aí, por que esse nome bárbaro? Interessante, porque como eles não falavam grego, os gregos não entendiam o que eles falavam, e para os gregos parecia que eles sempre estavam dizendo assim, ó, bar, bar, bar. Aí os gregos chamavam eles de bárbaros, por causa da língua, né? Então ele inclui lá, inclui também o cita. O cita é um povo que vivia ao norte do Império Romano e não fazia parte do Império. Ou seja, em Cristo, todas as diferenças raciais se dissipam. Todo mundo faz parte de um só povo. Então, tem que seguir, né, as práticas que são orientadas na palavra de Deus, tanto faz de que povo ele seja. Né? No versículo 12 vem um outro imperativo, que é revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Aqui, ele já está dizendo mais, vocês podem perceber pelas palavras que ele usa, na vida em comunidade, na vida da igreja. Então, ele fala, né, para eles terem misericórdia. Misericórdia, eu acho que uma boa definição, a misericórdia para o homem, né, é colocar o coração na miséria do outro. Então, ele fala para ter misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, que é aquela paciência longa. Aí vem o versículo 13, que é muito interessante, porque ele fala: suportai-vos uns aos outros. Aí tem duas interpretações diferentes sobre o suportai-vos. Alguns acham que esse suportar aqui é no sentido de suportar mesmo, aquele irmão que é difícil, né? É um irmão de alta manutenção, difícil de lidar. E tem, né, gente? Tem. Então, tem que suportar esse irmão. O reverendo Nicodemos, por exemplo, acha assim. Até naquele livro que eu postei no grupo, né, sobre Colossenses, ele defende essa ideia. Já outros dizem que esse suportar é no sentido de dar suporte, dar apoio. O reverendo Hernandes, por exemplo, gente, desculpa, viu? Pigarro hoje aqui tá difícil. Eu vi também a pregação dele sobre Colossenses, onde ele defende essa ideia. Mas seja como for, qualquer das duas coisas é correta e nós temos que fazer. Embora eu ache, minha opinião, não sei a de vocês, que se encaixa mais na questão do suportar o irmão difícil. Porque olha só, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então tá dando ideia aí de um que aprontou, né? Para cima do outro. Então, talvez essa ideia aí seja mais correta, né? E depois ele vai falar, no 14, acima de tudo isso, porém, esteja um amor que é o vínculo da perfeição. O vínculo é algo que une duas coisas. Então, a perfeição que a gente busca, né, não alcança, mas é através de Cristo. Então, Cristo nos une, né, com uma vida que a gente busca a santificação, né, busca a prática de coisas corretas. E aí, no versículo 15, ele fala que o juiz que resolve todas as controvérsias é a paz de Cristo, né? Então, quando você está andando de acordo com a vontade de Deus, você vai ter a paz de Cristo, aquela que excede todo o entendimento. E ela vai te mostrar, né? Vai ser o juiz para você, se aquilo é de fato assim ou não. Aí, no versículo 16, ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente
em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, quando ele fala habite ricamente a palavra de Cristo, é tudo que já estava escrito até aquele momento da Bíblia e os ensinos também dos apóstolos, né? Essa era a palavra de Cristo. E aí, gente, você vê que ele dá realmente a ideia, né? Reforça a ideia de igreja, né? Quando ele fala instruí-vos e aconselhai-vos, isso presume uma reunião ali dos crentes, né, onde eles iam se instruir e se aconselhar. Então, ele reforça isso para os colossenses, que eles deviam continuar unidos, reunidos, se instruindo e se aconselhando mutuamente. E ele fala, no versículo 17, da gratidão, né, que devemos ser gratos. Aí, do 18 até o 21, ele vai falar da vida na família. Então, já que eles foram instruídos corretamente, aceitaram uma palavra, tinham que viver de acordo com a palavra que receberam, sabiam que Cristo era suficiente para a salvação, tudo aquilo que eles tinham aprendido tinha que refletir na vida em família. Então, no 18, ele vai falar da submissão, né, da esposa ao marido, lembrando que essa submissão ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus, né? Então, se o marido está exigindo coisas aí totalmente contrárias à palavra de Deus, isso não é correto, né? De acordo com a vontade de Deus. No 19, ele fala dos maridos, amai as esposas e não as trateis com amargura, e esse amar aí no sentido de prover, sustentar, servir. No 20, ele fala dos filhos, obedecer aos pais, e aí no 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Esse versículo é interessante. Por quê? Esse pais aí, ele está se referindo só aos pais homens. É porque em português a gente só tem uma palavra. Tanto para pais, quando você se refere a pai e mãe, por exemplo, reunião de pais na escola. Reunião de pai, de mãe. Quem são os pais dessa criança? Está falando de pai e de mãe. E em português também a gente só tem a palavra pais para falar de pai homem. Por exemplo, o que comemora no segundo domingo de agosto? O Dia dos Pais, se referindo aos pais homens. Só que em grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrita, né? O grego tem duas palavras diferentes. Ele tem a palavra gonés, que é pai e mãe, e tem a palavra pateres, que é pai, homem. E aí foi usada a palavra pateres. E como curiosidade, no inglês também, a gente tem essa diferenciação, porque o inglês também tem duas palavras, tem parents, para pai e mãe, e fathers, só para pais. Tanto que na Bíblia em inglês, eu fui consultar, a palavra que aparece lá não é parents, é fathers. Então, esse versículo está se referindo aos pais homens. E o que esse versículo quer dizer? Não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Está dizendo para que os pais não façam nada que desanime os filhos de seguir o evangelho. Porque às vezes é um pai crente só na rua, né? Dentro de casa é aquela coisa, né? Cheio de práticas erradas, não tem amor com a esposa, não respeita, trata mal o filho. Então ele dá esse alerta para que eles não façam nada que desanimem os filhos de seguir o evangelho. E aí, então, relações na família, né? 18 a 20, a 21. Agora, do 22 até o primeiro versículo do capítulo 4, ele já vai falar, então, como que essas coisas todas que os colossenses aprenderam ia refletir no trabalho deles. Então, no versículo 22, ele fala para os servos obedecerem em tudo, né, e tal. Esses servos aí, a palavra no grego é escravos, porque o Império Romano, ele tinha muitos escravos e muitos foram convertidos. Geralmente, eles eram escravos ou porque eram prisioneiros de guerra, ou porque nasceram já, né, de pais escravos, nasceram na escravidão, ou porque se vendiam como escravos por conta de dívidas. Só que muitos só trabalhavam se o patrão estivesse por perto, muitos roubavam, muitos cuspiam no copo e no prato do senhor antes de servir, né, comida e bebida para eles, ou às vezes punham até coisas piores no prato e no copo. Então, ele está advertindo contra tudo isso. E aí, gente, o versículo 23 diz o seguinte: tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Foi nesse versículo aí que a reforma se baseou para falar do sacerdócio universal do crente, ou seja, todo trabalho é espiritual, é para o Senhor. Isso, inclusive, na época, revolucionou a Europa. Não tem essa de, não, isso aqui é no meu trabalho, isso não tem nada a ver com Deus, então eu posso mentir, eu posso enrolar, eu posso fazer uma coisa que não é muito legal, mas tem nada a ver com Deus, é meu trabalho. Não. Tudo
é para o Senhor, né? Sacerdócio universal do crente. E no versículo 1, já no capítulo 4, ele fala que os senhores também deviam tratar os servos com justiça, com equidade, sabendo que eles tinham um Senhor no céu também, né? E aí a gente tem umas aplicações aqui desse capítulo 3, que são as seguintes. A gente vê claramente que o cristianismo tem doutrina, mas tem prática. O cristianismo tem que influenciar a vida da gente, tinha que influenciar a vida dos colossenses e a nossa em todas as áreas. Você não separa, né? Não, nessa área que eu sou crente, agora aqui não sou, né? E o crente, ele vive uma vida de santidade não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Aí eu ouvi uma coisa interessante. A lei me leva a Cristo para a salvação, e Cristo me leva à lei para a santificação. Então, a gente tem que procurar cumprir o que Deus determina, né? A própria lei, em muitos pontos, os 10 mandamentos, por exemplo, porque a gente busca santificação, né? E através da obediência à palavra de Deus é que nós vamos ter essa santificação. E aí nós vamos agora para o último capítulo, que é o capítulo 4, lembrando aqui, ó, também está falando da parte prática da carta, né? O capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 4, dos versículos 2 até o 4, ele diz, tem outro imperativo aqui, né? Ele diz o que nós devemos fazer, o que os colossenses deviam fazer em relação a Deus como salvos que estavam. Então, primeiro ele fala da oração, né? Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Então, tem que perseverar sem desanimar, buscar a Deus e vigiar, né? Porque não é uma coisa fácil, né? A gente vê que a oração não é uma coisa espontânea do crente que chega lá e fica horas e horas orando. Não é, é uma luta mesmo, né? Pra gente, então, a gente tem que vigiar. E sendo gratos a Deus por tudo que ele fez e faz. Porque quando a gente agradece, gente, a gente vê tudo que Deus já fez por nós. Quando você para e começa a pensar e começa a agradecer, você percebe o tanto que Deus já fez, né? E aí no versículo 3, ele pede para eles suplicarem por ele, né? Para que Deus abra a porta à palavra, a fim dele falar do mistério de Cristo, pelo qual estou algemada. Ele está falando da prisão, né? Então ele pede para suplicar. E a súplica é um pedido quando você reconhece que você não tem mérito. Então, aqui no caso, eu vou suplicar a Deus, reconhecendo que ele não tinha mérito, mas que ele dependia de Deus. Então, mesmo preso, ele queria continuar falando do mistério de Cristo, né? Ele fala de novo aqui de mistério, pregando a Cristo. E aí, como eu falei, Paulo ficava algemado lá, né, acorrentado, 24 horas ao lado de um soldado da guarda pretoriana, que era uma guarda especial, né, que era composta lá de soldados de alta confiança lá do imperador e até alguns membros da família dele, da casa, né? E muitos se converteram, porque se vocês pensarem bem, né, gente, é praticamente impossível uma pessoa ficar algemada 24 horas do lado do apóstolo Paulo e não converter, né? E a gente vai ver isso lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, quando ele está fazendo a saudação final lá, quem estava mandando saudação para os filipenses, e aí ele diz, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. É a esse povo aí que ele está se referindo, tá? Bom, aí vem os versículos 5 e 6, que ele recomenda que os filipenses, que os colossenses se portassem com sabedoria para os que são de fora, aproveitando bem as oportunidades, e que a palavra fosse sempre agradável, temperada com sal, para que eles soubessem como responder a cada um. Por que ele fala isso? Porque os cristãos eram vistos lá como maus cidadãos. Primeiro, porque eles não reconheciam o imperador como Deus. Aquele título, né, de César Augusto ou Augusto César. Augustus significa divino. Então, para eles, o imperador era um Deus, mas para o restante lá do povo do império, não para os cristãos. Então, eles eram vistos como maus cidadãos.
E para os pagãos, o que era a Santa Ceia? Era uma reunião de cristãos uma vez por semana para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então, eles viam os cristãos como um povo, além de maus cidadãos, um povo muito esquisito. Então, por isso, eles tinham que ser sábios, né? Porque eles já eram suspeitos, né? Então, eles tinham que ser sábios e, quando surgisse a oportunidade, aproveitar. Porque num ambiente hostil, como era o caso, né? Assim que tivesse uma oportunidade, tinha que aproveitar para falar. Só que quando eles estivessem usando essa oportunidade, eles tinham que falar com respeito, com educação. E quando ele fala da palavra temperada com sal, o que é uma coisa temperada com sal? Geralmente é uma coisa que tem um gosto bom, porque sem o sal tudo fica muito insípido, né? Muito sem gosto. Então ele está falando uma palavra com bom gosto, sabendo o que você vai falar, na hora que você vai falar. E aí ele chega na parte, né, dos versículos 7 a 17, onde a gente vai ver as pessoas que estavam ao redor dele, naquele momento, quando ele estava escrevendo a carta, né? A maioria delas ele tem um elogio. Diferente, por exemplo, lá de Romanos, quando você lê o final, a maioria lá ele só cita. Aqui, a maioria ele tem uma palavra de elogio. Então, versículos 7 e 9, ele vai falar dos portadores da carta. São dois, Tíquico e Onésimo, porque Epáfras foi lá para dar notícia da igreja. Epáfras pediu ajuda, pediu orientação para ele. Mas por que Epáfras não voltou, então, com a carta? Porque Epáfras ficou preso, provavelmente acusado de cúmplice de Paulo. Isso a gente vê lá na epístola de Filemon, no versículo 23, que a epístola só tem um capítulo, né? Então lá diz assim, ó, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, não foi Epáfras que levou, porque Epáfras estava preso. Quem levou foi Tíquico. Tíquico era da Ásia, ele era pregador e era companheiro de Paulo. E o outro que é mencionado aí é Onésimo. Onésimo, vocês devem lembrar, ele era um escravo fugitivo de Filemon. E foi por causa dele que Paulo escreveu a epístola a Filemon, porque ele fugiu, roubou Filemon, foi para Roma, lá provavelmente ele foi preso, foi parar lá perto do apóstolo Paulo e foi convertido, né? E aí Paulo manda ele de volta, lá na carta de Filemon, ele pede a Filemon para recebê-lo, né, e tal. Ele manda de volta e provavelmente ele leva a carta para Filemon aí, né? Mas também está junto com Tíquico, levando a carta para os colossenses, né? E tem também a carta lá para Laodiceia, que ele menciona, mas daqui a pouco a gente, né, vê, ele já até falou, só que essa foi perdida, né? Agora, do 10 ao 14, ele vai falar sobre as pessoas que estavam com ele. As pessoas que estavam lá com ele. Então, ele vai falar de 3 judeus e vai falar de 3 não-judeus. O primeiro judeu que ele menciona é Aristarco. Aristarco, ele era um judeu da Macedônia e ele estava preso com Paulo. Então, se vocês olharem lá em Atos, capítulo 19, versículo 29, tem lá a citação a Aristarco. Lá diz o seguinte, ó, a confusão se espalhou pela cidade, aquela confusão que teve lá em Éfeso, né? E todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, é esse Aristarco aí que estava lá com ele preso, né? E estava mandando saudações para os colossenses. Ele menciona também Marcos, ou João Marcos. Às vezes a Bíblia chama de João, né? É a mesma pessoa. Ele era primo de Barnabé. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ele foi, né? Mas depois ele abandonou Paulo e Barnabé. Isso está lá em Atos 13, 13, ó. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João Marcos, né? Porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. E aí, na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar ele, mas aí Paulo não aceitou, porque ele tinha abandonado na primeira, e por isso eles até se separaram. Vocês devem lembrar disso, né? Paulo e Barnabé. Barnabé seguiu com Marcos, ou João Marcos, e Paulo foi com Silas, né?
E essa separação deles está em Atos 15, 36 a 41. Depois vocês podem ler. Mas depois ele se reconciliou com Paulo e ele passou também muito tempo com o apóstolo Pedro. E é ele o autor do Evangelho de Marcos. Provavelmente ele tirou as informações do convívio que ele teve intenso com Pedro. E daí ele tirou as informações, porque ele não era apóstolo, então ele não estava ali presente em tudo que ele narrou, né? E uma curiosidade é que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 51 e 52, a gente lê lá que quando Jesus foi preso, tinha um jovem que estava seguindo Jesus, coberto apenas com um lençol. Que aí as pessoas em volta lá o agarraram, ele largou o lençol e fugiu nu. Só em Marcos, só no Evangelho de Marcos é que tem essa citação. Provavelmente esse jovem era Marcos, tá? Não me perguntem por que ele estava só de lençol e depois fugiu nu, porque eu não sei, mas provavelmente é ele. E a tradição diz que a mãe dele morava em Jerusalém e recebia os apóstolos em sua casa. Então, esse é o Marcos que Paulo cita lá, né, no versículo 13. Aristarco, Marcos, e depois no versículo 10, desculpa, e depois no versículo 11, ele fala de Jesus conhecido como justo. É porque Jesus era um nome relativamente comum na época. Então, esses três eram judeus e estavam com ele: Aristarco, Marcos e Jesus. Aí ele cita outros três não-judeus. Epáfras, né, que a gente já falou, ele fala aqui que Epáfras estava sempre orando por eles, para que eles não seguissem falsos mestres, né, que foi quem foi levar a notícia e pediu ele ajuda, né, o motivo dele ter escrito a carta. Ele fala de Lucas. Lucas, a gente sabe, ele era de Antioquia, era médico, era um homem culto, serviu muito a Paulo. A gente vê ele em Atos, aparece no livro de Atos, e foi ele, inclusive, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. E ele fala também de Demas. Esse Demas, ele está citado lá em 2 Timóteo 4,10. Uma coisa até bastante triste, porque ele apostatou. Olha o que fala lá. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele abandonou Paulo e apostatou, porque ele amou o presente século. Né? Esse Demas aí, nessa época, ainda estava com Paulo. Então, esses três eram os não-judeus que estavam com ele. No versículo 15, ele menciona Ninfa, né? E a igreja que se reunia na casa dela. É interessante a gente lembrar, gente, que as igrejas, os templos, né? Eles só surgiram a partir do século IV depois de Cristo, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Antes disso, séculos 1, 2, 3, eram nas casas que as igrejas se reuniam. Então, geralmente, numa cidade, tinha mais de uma casa, né? Que eles se reuniam, mas era nas casas. Então, Ninfa, citada aí, recebia uma igreja na casa dela. No versículo 16, ele fala para que aquela carta enviada para os colossenses fosse lida em Laodiceia e a carta que ele enviou para Laodiceia fosse lida lá para os colossenses. E essa carta, como eu falei, foi perdida, né? No 17, ele menciona Arquipo. Esse Arquipo, ele era filho de Filemon. Se vocês lerem lá na carta de Filemon, Paulo menciona Áfia, que era a esposa dele, e Arquipo, filho dele, e era pastor lá também em Colossos. Filemon era da igreja de Colossos, era um homem rico, né? Tinha escravos, até era o dono de Onésimo, como eu já mencionei. Então, esse Arquipo é filho dele. No versículo 18, ele fala aquilo que eu mencionei lá para vocês, ó. A saudação é de próprio punho, Paulo. Então, provavelmente, o restante da carta ele ditou, né? Ele não escreveu. E a graça seja convosco. É o que ele deseja, né? Para os colossenses. A graça, né? Aquele favor imerecido de Deus. E aí, a gente tem as aplicações agora do capítulo 4. Primeiro, a gente vê, gente, a motivação impressionante que a pessoa e a obra de Cristo tem na vida de uma pessoa. Você vê Paulo aqui, Paulo era um homem velho. Olha aqui que lá em Filemon, olha o que ele diz no versículo 9 de Filemon. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, você vê que a pessoa e a obra de Cristo motivam de uma forma impressionante. Ele já velho
e orando e orientando a igreja e querendo que eles suplicassem por ele para que fossem abertas portas para ele pregar, né? Ainda, sem desanimar. Então, isso é uma coisa impressionante que deve servir de lição para nós, né? Será que nós temos essa mesma motivação de estar trabalhando, né, em prol do crescimento do evangelho, né, tendo uma vida mesmo de estudo da palavra, de oração? E a outra aplicação que a gente pode tirar, apesar das diferenças, fazemos parte do povo de Deus. Você vê aqui esse povo todo que estava ao redor de Paulo, que ele cita. Quantas pessoas tão diferentes, né? Judeus, não judeus, tantos diferentes e todo mundo ali unido, porque somos parte do mesmo povo. Assim nós também, né? O que nos une é muito maior do que o que nos separa. A gente pode, às vezes, ter um temperamento diferente, né? Alguns gostos diferentes e tudo, mas a gente faz parte do povo de Deus. E deixa esse versículo aí para vocês lembrarem, porque isso aí seria o resumo do que Paulo quis dizer aos Colossenses na carta. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Ou seja, não tem íons, anjos que têm que ser adorados, pacificados, não tem lei, não tem nada. Tem Cristo Jesus. Então, eu espero que essa palavra tenha falado aí ao coração de vocês, né? Como falou para o meu. E é isso. Se alguém agora tiver alguma pergunta, caso eu saiba responder, vocês podem perguntar. Aí, se eu não souber, eu me comprometo de pesquisar e responder no grupo assim que eu souber. Ou alguém também, se quiser complementar, né? Não só perguntar, mas falar alguma coisa, enriquecer aí com alguma coisa para ajudar mais a gente. Não? Ninguém? Então, tá bom. Então, já que ninguém tem nada para falar, né? Nem perguntar, nem enriquecer, ou é porque foi muito bom, ou é porque foi muito ruim, né? Mas então, tomara que tenha sido bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Glória a Deus. Então, eu queria falar para vocês que o nosso próximo estudo vai ser dia 6 de julho, daqui a 2 semanas. O livro que a gente vai estudar vai ser a Epístola de Paulo aos Filipenses. É também um livro pequeno, também 4 capítulos só. Então, gente, dá para ler, né? Pesquisem, procurem comentários também, pregações, inclusive sobre esse estudo de Colossenses. Tem uma série do reverendo Augusto Nicodemos que eu assisti, muito boa, depois vocês podem pôr no YouTube lá, quem quiser, né? Colossenses, Augusto Nicodemos, vocês vão ver, ele fez 4 estudos, acho que na igreja de Montes Claros até que ele estava, cada dia, cada oportunidade lá, um capítulo. São umas pregações grandes, assim, mais de 1 hora, mas muito boas, quem tiver interesse, vale a pena. Então, a gente vai estar estudando Filipenses no dia 6, e quem vai trazer a palavra para a gente vai ser a Trícia, tá? E nessa próxima quinzena, atrasada na ordem alfabética, porque eu comi uma mosca, nós vamos orar pela vida da Gabi, Ana Gabriela, mas aí ficou só Gabi mesmo, então está no G. Vamos orar por ela, vamos agradecer a Deus pela vida dela, pedir que abençoe ela, o Pedro agradecer pela formatura, porque é uma conquista que não é mole, né, gente? Ainda mais nesse país que a gente vive, né? Ainda mais em pandemia, né? Então, vamos agradecer e... Oi. Só para falar assim que meu nome é Ana Gabriela, né? Então, teoricamente, teria que ser a primeira, mas aí você contou como Gabi. Mas olha como é que Deus faz as coisas. Essa semana eu vou apresentar meu TCC. Viu? Então, essa semana você está mais carente de oração. É isso. Aí, ó, então vamos orar por isso, né, pelo TCC dela. E se você tiver mais algum pedido, Gabi, específico, alguém da sua família, qualquer coisa, você põe no grupo também,
que aí a gente vai orando, tá? Então, vamos lembrar de orar. E outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, quem quiser os estudos, a gente vai fazer assim agora, vai ficar disponível até segunda-feira seguinte. Então, por exemplo, estamos fazendo o estudo hoje. Então, quem quiser, me fala no máximo até segunda-feira que vem, dia 28, que aí eu envio. Eu ainda estou com todos aqui, Jonas, Esther, Ruth, Tiago e agora Colossenses, tá? Então, até segunda-feira vocês me falam, quem por acaso quiser. Tá bom? Então, nós vamos terminar. Ô, Gisele, Oi? você pode disponibilizar o slide também? Esses que eu compartilho, que você fala? É. Mas isso vai junto. Ah, não, eu sei, é porque você manda na gravação, mas eu queria também um slide separado. Bom, aí pra eu vou ler. ter, não sei, que aí eu vou ter que consultar minha equipe técnica, porque eu não sei nada. Então, vou ver aqui se tem jeito, porque na gravação vai, você já viu, né? Sim. Vai, porque eu também pego as gravações e eu assisto, então eu vejo que vai. Mas aí eu posso ver aqui se é possível, não vou te garantir, tá? Se for, aí aí você queria de qual? Não, do seu mesmo, do de hoje. Tá, aí eu vou ver aqui, se for possível, eu te envio. Aí, se der para enviar, eu aviso no grupo. Ó, Fernanda, Tá, deu. E seu e-mail a gente já tem, então é tranquilo, tá? tá bom. Então, nós vamos terminar agora. Ô, Sâmia, você ora para a gente? Então, vamos lá. Deus amado, Pai querido, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder estarmos aqui reunidos, podendo aprender mais do Senhor, aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por nos ensinar cada dia, por mais que a gente leia os livros, a palavra, né? Por mais que a gente leia várias vezes, mas sempre o Senhor quer nos ensinar uma coisa nova e nós te agradecemos por isso. Que nosso coração seja confortado com essa palavra, que possamos não ser meras leitoras, mas operosas praticantes da Tua palavra cada dia mais e mais. Muito obrigada pela vida de cada uma das mulheres que estão aqui, das que não puderam participar hoje. Te pedimos a Tua proteção, te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando, que possamos agora ter uma ótima noite de sono, e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, que na próxima semana, né, daqui a 15 dias, possamos ter mais um encontro maravilhoso, aprendendo mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, Amém. só mais uma coisa que eu queria falar, uma dica. Sempre quando vocês forem ler, principalmente as cartas, né? Tentar saber em que contexto aquela carta foi escrita, porque faz toda a diferença para a gente entender. Sabe por quê? Por exemplo, a carta aos Gálatas, ela foi escrita para combater basicamente os judaizantes. Então, ajuda a gente a entender muito mais por que certas coisas são colocadas ali. É só uma dica, porque, pessoalmente, para mim, ajudou bastante. Então, tá bom. Boa noite. Deus abençoe todo mundo aí, viu? Boa noite, irmãs. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.